Bem, Palavra é sua. Palavra é sua, viu? estou aqui no aquário, pessoal. Falei para o Márcio que eu vou testar, né? E aí? Vamos começar, então, com aquilo que nos foi dado por Cristo, né? Cristo sempre veio a nos trazer todas as palavras que precisávamos ouvir em qualquer momento da nossa existência, né? E a gente vai falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, aquilo que ele nos prometeu durante a vinda dele aqui, falar sobre o jugo leve, o Consolador prometido e o advento do Espírito da Verdade, que é o verdadeiro Cristo Consolador através do Espiritismo. Mas vamos lá. Venham a mim todos os que estão aí, né? Cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está escrito em Mateus, né? Na época, cada um falava de um jeito, mas o que Jesus prometia aqui, que aquele que fosse manso e humilde de coração como ele, que aprendesse da mesma forma a suportar as vicissitudes, né, as dificuldades da vida, teria também o jugo suave e o fardo leve, né? Então, trabalhando em cima do tema, né, eu fui procurar em todos os lugares que se dizem espíritas kardecistas a respeito da vinda do Cristo Consolador, daquele Espírito da Verdade. Então, dentro do Evangelho de Kardec, no capítulo 1, no item 9, ele cita para a gente que Cristo foi o iniciador da moral pura e moral, né? A mais pura moral e cristã, né? Interessante falar isso porque a palavra Cristo veio de cristiano. Eu acho que quem sabe a Bíblia, e aqui distorcendo um pouco a palavra, Cristo foi apelidado de Cristo porque o imperador Cristiano em Roma colocou esse nome nele, mas era Jesus, né? E a partir deste Cristo Consolador, que veio nos trazer renovação ao mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, que começou a se falar em amor, solidariedade, caridade, amor ao próximo, né? E aí a Terra, como um todo, começou a evoluir dentro de uma moral, das leis morais que foram colocadas por Kardec, né? Onde existem espíritos superiores, que também habitam esse planeta, e espíritos menos evoluídos. E o que dizia Jesus na época que ele veio? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em fé no futuro, em confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele que, ao contrário, nada espera do futuro ou do pós-vida, também tem as suas aflições, só que é um peso maior e uma amargura maior. Ele perde a esperança, ele simplesmente se entrega ao fardo mais pesado, né? E o que é uma condição suprema para a gente poder ter um jugo leve e um fardo suave? É justamente entender que a assistência à felicidade que foi prometida, nós temos que estender aos outros, com caridade, com amor ao próximo, com melhoria da nossa vida, do nosso progresso através do Espiritismo. Isso foi ensinado em lei por Jesus. Ele determinou isso para que fosse encaminhado por todos os apóstolos e se difundisse na terra inteira, né? É interessante que a gente vê que todo mundo fala a mesma coisa quando fala de Jesus, né? Pode ser uma religião diferente, pode ser uma situação diferente, mas todos trazem a mesma lei. Então, foi difundida a lei, e o julgo e a observância dessa lei vai depender justamente
do amor e da caridade que você fizer, e da intendência, de você entender o porquê está aqui. Muitas vezes a gente pergunta, puxa, pai, por que esse fardo está tão pesado para mim? E para o coleguinha ali do lado, ele está dando risada, está feliz, ele se dá bem em qualquer tipo de situação. E aí a gente entende, né, que cada um veio aqui para uma situação, para uma, vamos dizer assim, para uma missão, né? E quando Jesus falou, né, através de João, dentro do Evangelho, ele disse que se me amardes, observarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e vos dará outro paralelo, ou seja, vai dar outro Cristo prometido, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, olhe lá, já se falava no Espírito da Verdade dentro do Evangelho, no capítulo ali, 14, dos versículos 15 a 17 e 25, em João. Já se falava do Espírito da Verdade, que ele viria ao mundo, e a gente ainda não o percebia, porque nós não tínhamos a capacidade ainda de entender o pós-vida, né? E vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Mas o paralelo, e aí ele fala Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas, e vos lembrará todas que vos disse, que são as leis que Jesus deixou, tá? E completando ainda, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Ou seja, mais para frente a gente vê que se Jesus promete outro Consolador, existiram coisas, situações que Jesus não poderia falar naquela época porque nós não compreendíamos ainda. Eu falo nós porque nós temos muitas vidas aqui. Muito provavelmente somos daquela época. E eu falo assim, que se ele prometeu outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, é justamente porque nós não tínhamos a capacidade nem o discernimento de entender o que seria o Espírito da Verdade e justamente falar do pós-vida, né? E se, portanto, o Espírito da Verdade tinha que vir mais tarde, ensinar algumas coisas, ele vinha para relembrar o que o Cristo disse, que foi esquecido ou foi mal compreendido. A gente tem que lembrar que, na época, Jesus falava por contos, né? Ele contava uma história e, naquela história, ele tirava uma moral. Então, como eram as cabeças da época, já eram difíceis de entender. Hoje em dia também somos mais inteligentes, mas nem tudo a gente entende. Isso é extremamente interessante. Então, o Espírito da Verdade, ele veio para, além de lembrar o que o Cristo falou, desfazer mal entendidos, né, mal compreendidos, e trazer mais alguma coisa, que era falar sobre o pós-vida. E aí a gente encontra em diversos momentos, eu acho que todo mundo sabe que Chico fez, Chico Xavier, né? Eu falo Chico porque eu acho ele muito, muito próximo de mim, não sei porquê, mas Chico Xavier fez um livro junto com Emmanuel que chama o Cristo Consolador, né? E isso foi difundido aí pela federação, foi difundido com o Chico também, então são coisas que a gente vai pegando aos poucos e vai entendendo. E ele fala, Emmanuel fala, os aflitos bem-aventurados, que Jesus dizia, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, porque a maioria, ela não entende por que está aqui, por que tem um fardo pesado. Simplesmente critica e se queixa. E sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas. Seriam medalhas, né? Oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade, operosa paciência incansável na vitória do bem. Então, o que quer dizer Emmanuel com isso? Que aquele que consegue carregar o seu fardo sem reclamar, sem colocar a culpa em outros, sem deixar críticas, é aquele que está na senda do bem
e que é aquele que Jesus vai ajudar. Eu acho que todo mundo já viu aquela passagem em que um cristão cobra de Jesus porque que ele está sendo castigado, né? Você me deixou sozinho, você me deixou caminhar sozinho. E no final Jesus diz, está vendo essas pegadas? Essas pegadas são minhas, porque eu te carreguei no colo. Então, esse é o detalhe maior, né? A gente tem que aprender a não se queixar tanto, a entender o porquê estamos aqui e vivenciar isso de uma forma honrosa, porque é uma oportunidade que nós temos de melhoria, de progresso, né? E o Espiritismo vem justamente nessa época como promessa de Cristo, e vem junto com o Espírito da Verdade. Chama os homens à observância da lei, todas as coisas devem ser compreendidas através de parábolas, como Cristo Jesus nos ensinou, e diz, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, porque veio para nos ensinar o porquê estamos aqui. O Espiritismo abre os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Ele não promete um céu maravilhoso, mas ele promete que a gente vai entender o porquê está aqui e descobrir o quanto nós temos que progredir, né? Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, tá? Isso são palavras de Kardec. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas a maioria se pergunta, como é que eu posso me dizer ditoso por sofrer se não sei nem por que eu sofro? E aí, o Espírito da Verdade diz, o Espiritismo veio mostrar a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra para uma evolução maior, e onde o homem expia o seu passado, onde nós pagamos aquilo que nós fizemos anteriormente. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração. Garante a felicidade nas existências futuras, mas para aqueles que seguem a ordem divina, as leis morais, como a gente estudou até agora, tá? O homem aprende a compreender que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Olha como o Espiritismo é diferenciado. A gente acha bacana que a gente está sofrendo. Interessante, né? A gente acha justo, porque nós fizemos. Nós não sabemos o quê. Graças a Deus, a gente tem essa situação de esquecimento, porque talvez muitos de nós não conseguiriam viver com o peso do que foi feito. Mas a gente tem a chance de melhorar, né? É um pai bondoso. O Espiritismo ainda sabe que este lhe auxilia o adiantamento, o homem, né, desculpa, sabe que lhe auxilia o adiantamento, aceita sem murmurar, como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe apossa a alma. Então, aquele que estuda, né, o Espiritismo, ele consegue ter no coração uma calma que a maioria das pessoas não tem. Aquela ansiedade de saber o que vai acontecer amanhã, nós todos já sabemos. Nós vamos crescer, vamos progredir, e no final nós teremos os nossos louros da vitória. E aqui Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, fala: a aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente a liberdade real se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Ou seja, para você ter uma liberdade real, você tem que se habituar, né, a entender o porquê está aqui e aberto a novas conquistas, sendo humilde e forte, né? E o Cristo Consolador nos dá o Consolador prometido. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, que são as leis morais, e consola pela fé e pela esperança.
né? E o advento do Espírito da Verdade, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que venham como outrora os transviados filhos de Israel, ou seja, como veio Jesus na época, né, aos judeus, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, o que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. As respostas para aquilo que a gente pensa. E como um ceifeiro reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade, disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Ele abre o leque para todos, não só para os espíritas, mas para todos, sejam eles bons ou maus. Mas ingratos, os homens se afastam do caminho reto e largo, que é o caminho do reino do Pai, e enveredam pelas ásperas sendas da impiedade, ou seja, continuam sem entender o porquê estão aqui, por que vieram e por que estão aqui na Terra, né? Que é ainda um planeta que está em evolução. E ele fala ainda: meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar: orai e crede, orai e vigiai, né? Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. E é isso, né? A palavra de Jesus é justamente essa. Deus não quer aniquilar aquilo que ele criou. Ele quer que cada um se ajude e ajude aos próximos para que todos evoluam ao mesmo tempo e a Terra torne-se um planeta de evolução. A Terra é também a grande universidade. Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio, a luz, o bem, a sabedoria, o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido. Então, aí, chama a atenção novamente para os estudos importantes que a gente tem que ter para entender o que nós passamos, e as mãos generosas dependem do esforço pessoal antes de tudo, pelo espírito de Humberto de Campos. Olha só como todo mundo fala a mesma língua, né? Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. A gente não pode acreditar naquilo que não está na escritura de Allan Kardec, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizam. E, continuando nessa situação, Emmanuel, através de Chico, fala: não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Ou seja, para um evoluir, todos têm que evoluir. A gente não pode só pensar dentro da gente, a gente tem que pensar como um todo, porque o que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo para podermos evoluir o nosso planeta, né? E na evolução dos tempos, todos têm que evoluir, ninguém pode ficar para trás. Ainda fala o Espírito da Verdade, em Paris, 1860, ele fala que o cristianismo tem todas as verdades, como a gente já comentou, e os erros são de origem humana. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E em outro momento, em 1861, em Bordeaux, ele fala: amai e orai, sede dóceis aos espíritos do Senhor, invocai-vos do fundo de vossos corações,
Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. E, em outro momento, em 1863, em Havre, ele fala: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento. Devotamento às leis morais e devotamento ao nosso próximo. Abnegação, aceitação daquilo que nós temos que passar da melhor maneira possível. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente o espírito é atingido. Se nós não nos vergamos diante do jugo, por que é que nós vamos sofrer? Então, a gente tem que entender por que está aqui e para que está aqui. E é isso que o Espiritismo nos ensina, efetivamente, né? E seguindo as leis morais, nós conseguimos progredir. É difícil, tá? É muito difícil cumprir todas as regras certinho. Às vezes eu me pego pensando assim, puxa, mas a Lívia falou naquela hora que eu não podia estar fazendo isso, porque não faz parte da lei moral. Ou o Márcio comentou, ou a Adriana comentou. Então, assim, hoje em dia, com todos esses estudos que a gente faz, a gente se pega tentando melhorar. É muito, muito, muito interessante, isso deixa o coração mais ameno, né? Sabendo que a gente pode melhorar de alguma forma, né? E aí, Emmanuel deixa os bons pensamentos, produzem sempre o máximo, bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os corações que oram e vigiam, realmente de acordo com as leis evangélicas ou as leis morais, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Isso está escrito no Consolador, que é a psicografia de Chico Xavier. Certo, meninos? Falei demais, né, Lívia? Não, perfeito, Joyce, ótimo. É muito bom. Assim, como você disse, né? A gente se pega pensando, porque, puxa, não precisava ter feito daquele jeito, podia ter feito com Justamente. mais calma, né? Você sabe Podia que ter feito. o nosso umbral somos nós mesmos. Porque eu fico com a cabeça pesada, eu fico pensando assim, puxa, mas eu podia ter feito melhor do que eu fiz. É que a gente age por impulso às vezes, né? A gente ainda se pega tendo pensamentos assim. Eu falo para minha mãe, eu às vezes me descontrolo, como eu estava conversando com a Cecília sábado, com um jornal, né? Que a gente não consegue mais ver, porque a gente se vê falando como que alguém pode falar uma coisa dessas? Será que não tem um assessor? Será que não tem alguém que possa orientar? Né? Então a gente acaba se deixando levar pelas situações, pelas coisas. Às vezes algum colega de trabalho, às vezes alguma situação da vida, né? E eu acho que essa montanha russa que a gente vive, como eu falo sempre, ainda é da nossa é a condição do nosso mundo, né? De expiações e provas, e a gente se vê levado nessas condições ainda também. Se estamos aqui num mundo de expiações e provas, é porque ainda nós necessitamos, né? De vivenciar e de. Eu falo sempre também nas minhas palestras, Joyce, que não são anos mais de expiação para nós, são anos de prova, de provar que nós podemos, provar que nós podemos, que nós acreditamos em Jesus, que nós temos fé e que nós podemos sim
provar que a gente Melhorar. está melhor, que a gente melhorou, que a gente mudou, né? Que a gente agora, pelo menos, pensa na nossa família, ama aqueles que estão próximos da gente, pensa no próximo, sente empatia, sente respeito, coisas que eu garanto que uma encarnação aí atrás a gente não pensava nessas coisas. A gente não Ainda somos muito egoístas, né? A gente ainda pensa somos. muito no nosso núcleo, ainda, né? Sim, Apesar da ainda. gente pensar nos outros, que nem eu estava agora há pouco, eu estava vendo essa chuva, eu falei, puxa vida, coitado daquele que está lá fora dormindo na chuva, porque aquelas barraquinhas não resolvem absolutamente nada, né? Nada, nada, E nada. aqui perto enche de água. E nós temos uma UBS que é para drogados. Então, eles moram na frente da UBS, na chuva. Então, eu falo, na chuva, no frio, porque ali eles ganham comida, é uma série de coisas, né? Esses capes, né, da vida. E eu falo assim, Sim, puxa vida, mas como? E de vez em quando eu junto, eu e o meu filho do meio, a gente faz umas sacolinhas e leva para eles, quando a gente vê que o negócio está meio pesado. Mas são situações que tem mulher, criança, todo mundo ali na rua. E eu fico pensando, gente, mas ninguém pode fazer nada? Tem como fazer, né? Mas uma tem. formiguinha não resolve, né? Tem que ser o formigueiro, né? Tem que É, ser o mundo, né? Mudar. Esse sim. é o grande situação. E é essa sementinha que a gente está plantando, né, Joyce? Que a gente procura plantar. Divulgando a doutrina espírita, divulgando Jesus, divulgando o amor, a caridade. A gente vai plantando em nós e conversando com as pessoas sobre isso, para que o mundo seja melhor para todos, né? Não só para nós. Marlene, amiga, quer falar? O que eu ia falar é que, infelizmente, ainda nós somos muito matéria. Ela está certa, né? Porque se a gente for Certo. pensar, acho que mais umas 50, 100 encarnações, né? Falando baixo, né? Falando por baixo. Eu acho que a gente ainda tem um monte de encarnações, um monte de coisas aí para pensar. O que vai sobrar disso tudo, a gente não sabe, né? Mas que ainda, como falou Jesus, uma parte lá da Bíblia, ele fala, ainda vamos ter a separação do joio e do trigo. Então, isso ainda vai chegar ao planeta Terra de uma forma, como a gente já comentou aqui também, de uma forma ou de outra, né? Em que aqueles espíritos menos evoluídos vão ser separados. Mas não é pelo fato da gente ser espírita e estudar espiritismo que nós não estamos na mesma faixa. Nós temos que levar É, isso para frente, né? E colocar a casa em ordem, como eu falo sempre. A gente tem que buscar a melhoria cada vez mais, não desperdiçar esta encarnação, né? Ser muito sim, mais, colocar em prática aquilo que a gente fala. Isso é importante, né? verdade mesmo. Mas Mas eu já me sinto feliz por estar nessa encarnação com essa já sabendo doutrina. das coisas. Eu Uhum. estava conversando com a minha chefe ontem mesmo que, é, é, assim, ela falou, eu não saberia compreender a vida se eu não estivesse nessa doutrina, porque ela nos abre os horizontes e, assim, a gente que está em contato com ela sempre, né, todos os dias, a gente é sempre lembrado, é sempre reorganizado, é sempre alertado, então Testado, testado, né? É sempre colocado assim, mas testado até com conhecimento, sabendo, né? Mas é isso, gente, é confiar. Eu tô essa semana muito com a palavra fé na cabeça, porque é fé que a gente tem que ter, porque as provações estão grandes, assim, para não só para as pessoas, mas para todos nós, né?
alguns de origem material, outros de origem emocional, psicológica, e é só essa fé, essa certeza, né? Como nós tivemos o trabalho de psicografia lá sábado, que beleza de trabalho, gente. Janete estava lá conosco, Marlene, Cecília. Que trabalho bonito, que demonstração de fé, de coragem, de alegria, Poxa, né, amiga Marlene? de amor. De amor, de união. Todos, praticamente, um monte de espíritos falou lá sábado que a gente acha que o amor, que a morte separa, né? Mas o amor não acaba. A saudade, a alegria de estar se reencontrando, né, não acaba com a morte. O amor prossegue, né? Fala, Cecília. Eu, rec- eu recebi carta do meu filho sábado. Ai, Olha, que bom, Cecília. Linda a carta, linda, linda. Que ele está Sim, muito bem, enfim, muito, muito confortável. Foi. até emociona. Sim, É. E a minha amiga lá também que foi, tinha perdido o marido no Covid, ele fez 58, faria 58 nessa semana passada e morreu no Covid, ela recebeu mensagem lá também. Então a gente vê assim que a doutrina tem muitas aberturas, muitas possibilidades de mostrar para a gente de como a vida pode ser melhor, de como a gente pode enfrentar a vida, né? Mas é isso. Mais alguém gostaria de falar? Muito obrigado, viu, Joyce? imagina. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu falei para Imagina. você que eu queria fazer a palestra, lembra? Sim, do Cristo Consolador. Onde você procura sobre o Cristo Consolador dentro das casas espíritas kardecistas, é tudo igual, é a mesma mentalidade, é a mesma situação, e ainda com o Consolador de Chico, é muito interessante, gente, pegar o primeiro produção, né, dele, o PDF, tem no Google, é gratuito, quem puder ler, leia, porque é muito esclarecedor, né? E é interessantíssimo o Consolador. Ele fala de tudo, de praticamente tudo que Emmanuel tinha que passar para a gente. Mas é isso, Lívia. Vou deixar para você agora. Maravilhoso. Gente, vamos então passar para nosso momento da vibração agora.